Chamada nominal para comprovação de presença dos senhores vereadores, feita pelo senhor secretário. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Adilson Adriano da Rocha, Arlindo Lopes Joviano, Ivanildo Adriano da Rocha, Ivone Justino Alves, Gerson Ferreira Bastos, José Luiz Tomás, Oswaldo Eduardo da Silva, Ricardo Henrique Vieira, Rossônio Justino da Silva. Primeira parte do expediente, leitura bíblica feita pelo senhor presidente. Provérbios, capítulo 27, versículo de 1 a 4. Contra a vaidade, inveja e a fraude e egoísmo. Não te glóries no dia de amanhã, porque não sabes que produzirá o outro dia. Seja o outro que te louve, não tua boca estranha e nem teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também. Mas irá insensato, mais pesado é aquelas ambas. Melhor de repressão aberta que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leitura da ata da reunião pública ordinária realizada dia 18 de julho de 2014. Ata número 21 de 2014, da 10ª reunião pública ordinária, da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Rio Acima. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2014, às 19 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Rio Acima em sua sede, achando-se constituída em sua mesa diretora pelos senhores vereadores Ivanildo Adriano da Rocha, presidente, Oswaldo Eduardo da Silva, vice-presidente, Gerson Ferreira Bastos, secretário. Sob a proteção de Deus, o senhor presidente abriu os trabalhos, solicitando ao secretário a chamada dos vereadores presentes, verificando a unanimidade de vereadores, conforme as assinaturas apostas em livro próprio. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Gerson Ferreira Bastos para efetuar a leitura bíblica. Posteriormente, o senhor presidente dispensou a leitura das atas das reuniões realizadas nos dias 21/5, 30/5 e 4 de junho, determinando ao secretário a leitura da ata da reunião pública extraordinária, realizada no dia 15 de junho de 2014, a qual, não havendo ressalva, foi assinada. Leitura de correspondências e comunicações. Leu-se o convite da Associação Turística de Rio Acima, ASTUR, para a Assembleia a realizar-se no dia 20 do mês em curso, às 19 horas, no plenário da Câmara. Leu-se ofícios 47 de 2014, do secretário de Fazenda e Planejamento, que encaminha relatórios contábeis referentes à prestação de contas do exercício de 2013. Ofício 7714 do prefeito municipal, que envia cópias dos convênios firmados com a Emater e com a Faenol. Ofício 91 de 2014 do procurador-geral, senhor Paulo Antônio de Silva Passos, que envia cópias dos decretos números 15, 16, 17 e 18 de 2014. E leu solicitação de professores para a realização de audiência pública para a discussão do projeto de lei que altera o estatuto e plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores do magistério e os da Secretaria Municipal da Educação. Ordem do dia. O senhor presidente submeteu em segunda discussão e votação o projeto de lei 5/2014, que altera a redação do artigo 3º da lei número 1131/2002. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Natural do município e acrescenta parágrafo 4º ao mesmo artigo, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi submetido em segunda discussão e votação o projeto de lei 6/2014, que dispõe sobre o direito a herdeiros de taxistas, a sucessão na permissão do direito do uso de placas, dando continuidade à prestação de serviço de taxista no âmbito do município de Rio Acima, qual foi aprovado por unanimidade. Foi submetida em segunda discussão e votação o projeto de lei 7/2014, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências, Centro de Recuperação e Apoio ao Animal de Rua, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi submetido em segunda discussão e votação o projeto de lei 8/2014, que dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua José Ribeiro de Brito, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi submetido em primeira discussão, com dispensa de intertício, o projeto de resolução 5/2014, que dispõe sobre participação dos vereadores da Câmara Municipal no curso de comissões legislativas, a ser ministrado pelo CAP nos dias
1º, 2, 3 e 4 de julho, em Belo Horizonte, a qual o vereador Arlindo Joviano diz que sabe da importância desse curso para todos nós, mas em virtude de um outro compromisso assumido anteriormente, não poderá participar. O vereador Rossoni Justino pediu a sua inclusão no projeto para a participação desse curso. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, leu-se o projeto de lei complementar 01/2014, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do pessoal do magistério e da Secretaria Municipal de Educação, o qual foi encaminhado a comissões de Justiça, Legislação e Redação Final, Finanças e Tomadas de Conta e de Educação, para emissão de parecer. Leu-se o projeto de lei 9/2014, de autoria do prefeito municipal, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício de 2015, o qual foi encaminhado às comissões de Justiça, Legislação e Redação Final, e de Finanças e Tomada de Contas para emissão de parecer. Prosseguindo os trabalhos em pauta, o senhor presidente meteu em única discussão os requerimentos de lá do vereador Ricardo Vieira, seguidos de número 01, que requer ao prefeito municipal que encaminhe a esta casa todas as informações sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Riacima, realizado no ano de 2011, ao que o vereador autor disse que confiou desde o ano passado em secretários e no responsável pelo planejamento da Prefeitura, e tudo ficou só de boca. Por isso, está entrando com esse requerimento, pedindo informações do concurso público, devido a várias pessoas comentarem que no ano que vem terá concurso. É um desrespeito com quem fez o concurso anterior e a Prefeitura não deu nenhuma resposta. Então, vai ao Ministério Público, que vai ter que dar resposta às pessoas que pagaram a essas pessoas, têm seus direitos. O vereador José Luiz parabenizou o vereador Ricardo por essa iniciativa de cobrar mais uma vez na forma legal do Executivo. O Executivo não tem a justificativa de falar que não vai de forma legal a cobrança de uma resposta sobre o concurso público. Muito se espanta quando pessoas formadas e esclarecidas vêm a público falar que não é da responsabilidade do atual prefeito dar resposta do concurso porque foi realizada a gestão anterior. É uma ignorância muito grande, porque é obrigação de um prefeito, sim, dar respostas aos munícipes sobre qualquer coisa que diz respeito à cidade, mesmo que não tenha acontecido durante o seu mandato, mesmo que tenha acontecido no mandato anterior. Vamos ver se agora eles mandam uma resposta mais rápida, porque se não vier, propôs o vereador autor, que será junto, batendo na porta do Ministério Público. E concluiu que isso é má intenção de deixar vencer o prazo de 2 anos de concurso para se realizar outro. Isso é uma injustiça. Isso é um roubo com quem pagou, com quem trabalhou para pagar a taxa do concurso e sequer resposta teve. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. Número 2/2014, que requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa os balanceiros contábeis referente aos meses de novembro e dezembro de 2014, novembro e dezembro de 2013, bem como aqueles referentes ao ano de 2014, ao que o vereador autor disse que os balanceiros até o mês de agosto vieram certos, no mês de outubro vieram incompletos, os de novembro e dezembro ainda não foram entregues, e os deste ano, então, até a presente data, não foram enviados a essa casa. Voltou a frisar que caminhará para o Ministério Público, porque isso é uma falta de respeito. O vereador Rossoni Justino parabenizou o vereador autor e disse que é muito fácil irem na rádio e falar que a Câmara está travando um projeto de empréstimo de 3 milhões. A Câmara está travando isso e aquilo. Ressaltou o vereador, que a Câmara não sabe o que está acontecendo no município. Isso é uma vergonha para os vereadores. Vamos ver se através desse requerimento vem os balanceiros do mês de novembro e dezembro de 2013. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós já estamos em junho e não sabemos o que entra e o que sai da prefeitura. Daí, vão na rádio e falam que os vereadores estão travando o município. Não tem ninguém travando. Nós estamos precisando da prestação de contas. É somente isso. O vereador Oswaldo parabenizou o vereador autor e disse que no ano passado fez uma denúncia no Ministério Público. Nem assim foram encaminhados os balanceiros a essa casa. O vereador não trabalha sem saber o que está acontecendo no Executivo. Temos que saber onde é investido o dinheiro. O Executivo pede a abertura de crédito especial de milhões, mas como aprovar se não sabemos para onde vai o dinheiro do município? Não sabemos quanto o município está arrecadando hoje. É uma vergonha.
Fechou-se as portas da prefeitura para não passar documentos para vereador. Se quisermos conseguir documentos, tem que ser através de mandato de segurança. Isso é um absurdo. Ditadura já passou. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. Número 3/2014. Requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa a relação dos servidores públicos contratados e nomeados, constando a data de admissão, salário, grau de instrução e função à publicação dos contratos. E a publicação dos contratos, ao que o vereador autor disse, que é um outro absurdo, porque a gente fica sabendo que tem funcionários recebendo mais do que os outros, funcionários fantasma, funcionários que nós nem conhecemos quem são, e nem houve publicação dos contratos. Já procurou o edital. Entrou no site na semana retrasada, viu que começou a publicar alguns, mas já saiu do ar. Então espera que venha essas informações. O vereador José Luiz complementou que não podemos falar nem funcionário e nem servidor. A partir do momento em que o nome dele não consta na folha dos servidores contratados, não é servidor. Mas muito me estranha é que essa pessoa tem carro e motorista para ficar o dia inteiro, para ficar para cima e para baixo, com a incumbência muito grande de uma tal responsabilidade de buscar informações, agendando as possíveis pessoas que vão ocupar as casinhas, os predinhos. Já seria muito estranho se fosse servidor, ainda mais quando não é. Então, é uma função dessa, de tal responsabilidade, não poderia estar nas mãos de uma pessoa assim. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. Número 4/2014. Requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa as notas fiscais de venda de todos os fornecedores referente ao processo 028/2013, pregão 05/2013, o qual foi aprovado por unanimidade. Número 5/2014. Requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa a contratação e a relação com os nomes dos contratados da empresa Visor, o qual foi aprovado por unanimidade. Número 6/2014. Requer ao prefeito municipal prestação de contas do leilão de veículos realizado pelo município, o qual foi aprovado por unanimidade. Número 7/2014. Requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa cópia das licitações ocorridas no ano de 2014, até a presente data, o qual foi aprovado por unanimidade. Número 8/2014. Requer a relação das viagens realizadas pelo prefeito, secretário e assessores da Prefeitura Municipal no ano de 2013, até a presente data, ao que o vereador Rossoni Justino disse que são 8 requerimentos de suma importância para essa Casa Legislativa trabalhe. Infelizmente, como a gente não recebe nada da Prefeitura, temos que fazer requerimentos. Vamos ver se seremos atendidos. E se não formos atendidos, procuraremos os meios legais. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, foi submetido em única discussão o requerimento de lavra do vereador Rossoni Justino, que requer ao prefeito municipal que encaminhe a essa casa o organograma da Secretaria Municipal de Esportes, com os respectivos cargos e nomes dos servidores. Ao que o vereador autor disse que fez requerimento por ser um esportista, está sendo cobrado pelos munícipes, porque a Secretaria de Esportes não acontece nada. A arquibancada está lá, nascendo no mato do cimento. Então, pede o organograma para ver quantos funcionários tem a Secretaria de Esportes, quais são as funções, se tem algum serviçal e se ele pode capinar, fazer alguma coisa no campo. Nascer mato em arquibancada é um absurdo. Se quiserem comprovar, vão lá para ver. Nada está acontecendo na Secretaria de Esportes, a não ser a escolinha mirim. Mais nada. Não tem um campeonato, não tem nada. Funcionário ganhando 5 mil, ganhando 4 mil. Por isso, requer a relação de cargos e nomes dos servidores. Já que o vereador Ricardo está pedindo a relação salarial dos servidores da Prefeitura, aí vamos saber quanto essas pessoas estão ganhando para ficar à toa na Secretaria de Esportes. O vereador José Luiz complementou e já pediu explicações na época em que o secretário de Esportes estava na casa enquanto vereador, a respeito da iluminação do campo. Os refletores do campo são acesos por volta das 19 horas e são desligados por volta das 5, 6 horas da manhã. Tem dia que até as 8 horas da manhã ainda estão ligados. Este é mais caso em que o nosso dinheiro está indo para o lixo. Isso é uma irresponsabilidade, lembrando também que o vereador Rossoni expôs também, naquela oportunidade, do grande risco de pessoas sem experiência
ligar esses refletores, porque os filhos estão todos expostos, desencapados, corre o risco de uma criança e até mesmo um adulto morrer que ele é deputado por incompetência de quem é a responsabilidade. Outra coisa que também reivindicou através de indicação que fosse realizada uma avaliação médica em todas as crianças antes de iniciar os treinos, e isso foi ignorado. As 500 crianças, se tem 500 crianças hoje no projeto do esporte, gostaria que o secretário enviasse a relação para a gente. E mesmo se tiver 500 ou 1000 crianças, deveriam todas passar por uma avaliação médica antes de colocar essas crianças debaixo do sol quente, fazendo esforços físicos. Talvez agem com a responsabilidade de acontecer alguma coisa com a criança, seja dos pais que autorizaram, mas não, é do responsável. Concluindo, diz que eles tomem ciência das reivindicações que estão sendo feitas e que enviem as respostas para que a gente, que enviem as respostas para a gente. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente submeteu em única discussão e votação a indicação 52/2014 da autoria da vereadora Ivone Justino, que indica ao prefeito municipal colocação de placas indicativas em todos os trajetos das cachoeiras da cidade, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir, foram submetidas em única discussão as indicações de autoria do vereador José Luiz, seguidas de número 53, que indica ao prefeito municipal a realizar uma parceria com o condomínio Canto das Águas para a realização da limpeza da represa do Mingu. Ao que o vereador autor diz que essas indicações que apresentou e outros que irá apresentar vão diretamente para os desinformados e desinformadas que hoje habitam o Rio Acima, quando falam que esta casa não apresenta nenhuma proposta de melhoria do sistema de abastecimento de água da cidade. Essa é uma pequena amostra do que tem que ser feito. E já passou por essa casa a opção para a melhoria do nosso abastecimento de água. Mas, infelizmente, o Executivo faz de cego para não querer ver, ou talvez nem ler as indicações que chegam às mãos dele, porque nem resposta voltou para essa casa. A solução do problema água em Rio Acima, essa casa apresentou para ele, mas ele quer os 3 milhões, que é fácil, do que simplesmente mandar uma resposta, se é viável ou não a solução que nós mandamos para ele. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. Número 54, que indica ao prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, extensão da iluminação do parquinho da sementeira, que o vereador Rossoni disse que é importante a indicação, porque a iluminação existente está caindo lá e ninguém toma providência. Espera que providencie urgente para a segurança de quem frequenta aquele campinho. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. Número 55, que indica ao prefeito municipal, juntamente com a secretaria responsável, a melhoria do sistema de iluminação do campo da sementeira. Ao que o vereador autor disse que, apesar de ter uma semelhança com a indicação anterior, são distintas. A primeira é onde está sendo instalada a academia e a iluminação está precária. A segunda corre o risco de acidentar as pessoas que utilizam o campinho para a prática de esportes, até mesmo um acidente fatal, por falta de manutenção. Então fica aqui um recado para o secretário de esportes. Como foi lhe cobrado hoje no programa de rádio, sobre as condições em que se encontra a quadra da Vila Duarte, o campo da sementeira, não está muita coisa longe não. Foi feita uma melhoria no campo, e não sabe por quê, mas infelizmente causa ciúmes em alguns administradores quando ocupa a cadeira de prefeito, e desde que uma obra que o prefeito anterior fez acabe para fazer novamente. O gasto é muito maior. Vamos dar manutenção, pois o campinho só está precisando de manutenção. Não é possível que o secretário de esportes não está sabendo. Ele tem que colocar o pé no caminho para olhar as necessidades do setor de esportes que está precisando. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. Número 56/2014. Indica ao prefeito municipal da Secretaria de Obras a pavimentação das ruas do andaime, ao que o vereador Rossoni pediu a permissão do vereador autor para acrescentar a essa indicação, que já fez uma indicação a pedido de um morador precisando de energia elétrica na sua construção. Ele dirigiu-se a seguir e foi informado que só o município tem que fazer o pedido. Ele precisa da colocação de 2 postes. Já fez essa indicação e não foi atendido. Mas todo mundo sabe que é pirraça, é perseguição política.
Indicação não é para vereador, não. Indicação é o povo que pede, é para a população. Esse morador não está podendo mudar para a sua casa porque não tem luz. É um absurdo. Apenas 2 postes, R$9.000 para o município, e não vai somente atender a esse morador. Tem mais moradores consumindo lá. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade. 57/2014. Indica ao prefeito municipal conceder gratificação aos servidores que trabalham na função de correio. Roupas e equipamentos adequados ao trabalho que exercem, ao que o vereador autor disse que o servidor passa por uma avaliação do seu chefe imediato, que sugere ao prefeito o percentual que ele vai dar àquele servidor avaliado pelo que está produzindo na sua função. Muito estranha é que a maioria dos servidores do pátio hoje ganham gratificação, sem querer desmerecer o que eles fazem. Pessoal que trabalha no cemitério, todos sabem que é uma área insalubre, totalmente contaminada, e ficam expostos a qualquer tipo de doença, e não tem essa gratificação. Eles não têm uniformes adequados à função, não têm luvas, não têm botas adequadas. Então, espera que o prefeito conceda a eles o que eles mereçam. O vereador Adilson Rocha pediu a parte parabenizando o vereador pela indicação. Informou que a gratificação desse pessoal sairá a partir deste mês. Inclusive já está assinado. O vereador autor parabenizou e disse que passou da hora. E não somente a eles. Tem vários servidores precisando de uma melhor revisão da questão salarial. Submetida a votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi submetida em única discussão e votação a indicação número 58/2014, de autoria dos vereadores Oswaldo Eduardo, Rossônio Justino, Ivanildo Rocha, José Luiz, Jefferson Ferreira Bastos, Ricardo Vieira, que indica a colocação de um poste na rua Agentil Ribeiro de Brito, no bairro Matinha, próximo à residência dos senhores Bem-vindo Rodrigues, Kleber Nascimento, Fabiano Barroso, Felipe Lucas, Éder Tavares, João Bosco Ribeiro de Brito, Sebastião Eugênio de Brito, William Ribeiro de Brito, Gleison Sabino e Geraldo Magela. Ao que o vereador Rossônio Justino disse que é mais uma indicação em que a população precisa da colocação de um poste. Vai na prefeitura e ninguém resolve. São 10 moradores que estão construindo suas casas com muita dificuldade. É um absurdo. Estamos pedindo, implorando ao prefeito com a relação de nomes dos moradores e eleitores, que com certeza tem pessoas que votaram nele. É um absurdo, 2 indicações em que os moradores estão precisando de colocação de postes para ter energia em casa. Uma cidade de quase 10 mil habitantes e o prefeito não atende. Isso é o caos da administração. O vereador Oswaldo Eduardo complementou que esteve no local para fazer essa indicação e achou absurdo maior ter colocado poste só até na metade da rua. E, na verdade, são 15 postes em que os moradores estão a mercê. Chegou lá no local para verificar que se deparou com moradores que são eleitores da cidade, dentro da zona urbana, e não tem energia elétrica. Nunca viu isso, é um absurdo. Então estamos pedindo que o prefeito faça pelos moradores e eleitores. O vereador Rossônio Justino complementou que o poste custa R$ 4.500. A Câmara devolveu para o município ano passado R$ 700 mil. Se a lei permitisse que a Câmara, com esse dinheiro que sobrou, pudesse pagar esses postos, com certeza a Rua do Andaime e essa Rua da Matinha, esses postos já estariam lá. Fomos à CEMIG e nos informaram que ou os moradores pagam do bolso ou a pedido do prefeito. Para o prefeito é muito mais fácil, será atendido imediatamente. Concluindo, pediu a colaboração do prefeito que atenda as indicações para a colocação do poste na Rua do Andaime e na Rua da Matinha. O vereador Arlindo Joviano disse que essa situação sobre iluminação, na realidade vem acima, que vem ocorrendo muito, é falta de fiscalização. Se não se engana, essa rua surgiu por um loteamento que foi feito no Morro. O pessoal fez loteamento aqui e a prefeitura não fiscaliza. Depois cai numa situação dessa. Ao que o vereador Rossônio Justino disse que a prefeitura asfaltou. O prefeito asfaltou, fez a inauguração do asfalto. Com certeza, garanto a vocês, que se perguntarem aos moradores o que era mais importante, o asfalto ou a iluminação, vão responder que queriam iluminação primeiro. Continuando, o vereador Arlindo
ratificou que acredita que essa situação é falta de fiscalização. São construções irregulares, construção em passeios, construção invadindo rua, loteamento ilegal. Depois vem surgindo esses problemas. Então é difícil resolver esses problemas. Submetida em votação, foi aprovada por unanimidade. A indicação 59, de autoria do vereador Ivanildo Rocha, foi retirada de pauta, a pedido do autor. Prosseguindo a reunião, o vereador Zé Luiz, no uso da palavra, relatou. O vereador Zé Luiz, no uso da palavra, relatou. Complementando o que o vereador falou, quando se ouviu o executivo falar que a Câmara devolveu o dinheiro, coisas benéficas que a Câmara faz, ele não fala. É a mesma coisa, quando muitos falam que os vereadores só criticam o prefeito, só falam mal. Manda ele nos dar um motivo para a gente falar bem dele. Um motivo só. Aí ele vai ver que vamos elogiar ele. Eu já elogiei ele aqui. Se eu tiver que elogiar, elogio. Mas se eu tiver que deitar o bambu, vamos deitar. Assim como vou fazer agora. Infelizmente, na última reunião, eu não tive o prazer de estar falando. Não sou contra nenhuma manifestação. Toda manifestação, a partir do momento que ela seja ordeira, respeitando o direito dos outros, ela venha a ser respeitada. Mas, como na última reunião me privou de falar o que vou falar agora, pelo motivo da manifestação que houve fora da Câmara, quanto à manifestação, como eu falei na rádio, eu repito que gostaria de ver aqueles manifestantes que estavam lá fora ter a coragem de vestir a camisa do povo de Rio Acima e irem para a porta do hospital fazer uma manifestação do descaso que está a nossa saúde. Esta é uma pouca vergonha. Está uma pouca vergonha. Vem alguns e ainda falam que foi uma armação de vereadores com o médico. Eu acho que quem falou isso, se não tem amor e não sabe o que é o custo para ter um diploma, aquele médico com certeza sabe. Porque o pai dele é um operário. Ele sabe o custo, o quanto ele sacrificou para conseguir o seu CRM. E não seriam dois vereadores pobres, coitados, que iriam pagar a ele para fazer uma ocorrência daquela, não. Eu acho que a responsabilidade de um médico é muito grande. O juramento que ele fez é muito maior do que qualquer vontade política da cidade. Não é a vontade política de 2 vereadores, ou de 6 vereadores, ou de um prefeito. Ele fez aquilo, coisa que já estava premeditado, porque há 15 dias atrás ele vinha alertando. Ele fez aquela ocorrência para se resguardar de uma irresponsabilidade de um administrador. Na casa da gente, quando falta alimento, quando está prestes a faltar, a gente providencia e compra mais. A mesma coisa são os medicamentos. Não se espera o medicamento acabar, o oxigênio acabar, para comprar outro. Aí tem a cara e a coragem, um absurdo de 2 dias depois, vir maquiar uma reportagem com a TV Rio Acima, mostrando os oxigênios cheios, mostrando notas compradas no dia 30. Mostra mais uma irresponsabilidade, uma incompetência de quem comprou. Se comprou no dia 30, no dia que aconteceu o fato, quando acabou, já deveria ter chegado no dia que acabou, e não no dia 30. Porque as gavetas que faltaram os equipos, não foi. Porque as gavetas que faltaram os equipos não foi aberta. A repórter que lá estava simplesmente abriu a gaveta e tirou 2 equipos. Apareceu mais um porque no dia o médico me mostrou apenas um. Aí veio o assessor jurídico colocando palavras na boca da responsável, que deu a entrevista, de que ela tinha o que falar, do que ela tinha que responder. A minha palavra, a palavra dele, ou a palavra daquela senhora que prestou o depoimento, senhora Tatiana, é muito menos do que a palavra do médico. Em momento nenhum podendo contestar o que o médico disse. Aí veio o público falar que é tudo culpa da Câmara, tudo é culpa dos vereadores. Será que os médicos que estão sendo demitidos é culpa dos vereadores? Anteontem não tinha médico no Rosário, é culpa dos vereadores?
Medicamentos continuam faltando. Pegaram 2 pessoas para mostrar na televisão expondo medicamentos. São tão infantis que os medicamentos expostos são do governo. Quem mantém insulina é o governo. É uma vergonha pegar as pessoas no momento de sofrimento, talvez iluda essas pessoas com alguma coisa, para elas virem falar bem na frente da câmera. Não façam reportagem armada, não. Saiam nas ruas perguntando a qualquer pessoa, tenho certeza de que a maioria vão falar do descaso que a nossa saúde está hoje. Aí vem falar que o Brasil inteiro está assim. Realmente está, mas Rio Acima não era assim. Se tinha alguma coisa que os reacimentos poderiam ter orgulho, é porque tinha um excelente sistema de saúde. Faltavam medicamentos por uma hora ou outra, mas com os dias contados. Se não tinha naquele momento, a receita ficava lá. E em 3 dias, 4 dias, depois buscávamos. Agora, muito me espanta a irresponsabilidade, o coração do gestor de uma cidade, quando foi perguntado a ele sobre a cirurgia dessa criança, em que a mãe passou por uma humilhação, porque para mim, quando qualquer pai tem que pedir ajuda para a cirurgia de uma criança, isso é uma humilhação, coisa que nunca aconteceu na nossa cidade. E ele respondeu o absurdo de que essa mãe não quis esperar, não quis ficar na fila do SUS. Isso é uma responsabilidade. Isso mostra o conhecimento, isso mostra o caso que ele tem com os munícipes. Se ele não sabe, essa criança estava com os dias contados para fazer essa cirurgia. Cirurgia ortopédica em criança tem um determinado tempo para fazer. Se passar, não adianta mais. Tomara, prefeito, que você nunca precise do SUS. Aí verá o que é esperar na fila do SUS. Infelizmente, tem muita gente em Rio Acima na fila do SUS. E sem precisar, porque Rio Acima nunca precisou das pessoas ficarem na fila do SUS, esperando uma cirurgia de alto risco, não. A prefeitura sempre pagou. O município tem dinheiro de sobra para pagar essa cirurgia. Quem não teve na infância, quem não teve um passado de pobreza, não sabe respeitar a pobreza das pessoas hoje. Quem viveu em berço de ouro, não sabe o que é sofrer numa fila de hospital. Rio Acima nunca precisou disso, não. Rio Acima tem condições de ser modelo, como era chamado pelos novalimenses. As pessoas falavam que o Rio Acima não tinha um atendimento de saúde, mas um convênio de saúde. Bate no peito dizendo que hoje tem várias especialidades médicas. Vai lá ver se tem. É preciso esperar 5 ou 6 meses para ser atendido, coisas que antes eram no máximo 2 a 3 meses. Concluído, diz que esse desabafo foi por uma espera que respeitou durante 1 mês, até a nova secretária chegar e mostrar serviço, mas, infelizmente, até agora não mostrou. Então não dá para esperar mais. Como eu disse, enquanto estiver esse descaso com a saúde, farei questão de falar em todas as reuniões em repúdio a esse sistema que está implantado hoje em nossa cidade, do descaso do setor da saúde. Na próxima reunião, se não tiver melhorado em nada, estará criticando de novo. Falam por aí que o Isa fala muito, que o Isa quer aparecer. Eu fui eleito para isso, fui eleito para falar, não fui eleito para ficar calado. Se as pessoas lá fora não estão podendo falar o que preciso com as pessoas que estão no poder, eu estou aqui para isso. Que seja aqui, que seja na rádio, se a televisão vier aqui, poder, eu estou aqui para isso. Se a televisão vier aqui, volta na televisão de novo. Eu não vou ficar calado. E quem vai ouvir mais daqui a alguns dias é o Conselho de Saúde. Esse Conselho de Saúde está omisso, está vendo tudo de errado que está acontecendo e está calado, abaixando a cabeça para o prefeito. A seguir, o vereador Ricardo Vieira, no uso da palavra, complementou que acha um absurdo, não cita a população, mas sim funcionários e pessoas ligadas ao prefeito, virem falar que vereadores pagou ou contratou um médico para fazer um boletim de ocorrência. É um absurdo um médico colocar sua profissão em risco a pedido de vereadores.